Bem-vindo ao nosso podcast Acolher Mentes. Eu, Tânia Lopes, psicóloga clínica, especialista em terapia cognitiva comportamental. Estamos aqui, como sempre, eu e o médico psiquiatra, Dr. José Lourenço, para falar de um assunto que interessa com certeza a você, que é TDAH. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Mas antes de nós começarmos a falar sobre esse tema, eu vou passar para o Dr. José Lourenço, médico psiquiatra, e antes de passar para o senhor a palavra, eu quero dizer que hoje, coincidentemente, especialmente hoje, dia 13 de agosto, é dia do psiquiatra. Então, doutor José Lourenço, eu quero parabenizar o senhor pelo seu dia, parabenizar todos os psiquiatras, falar e ratificar que os senhores, a sua especialidade, os senhores médicos especialistas na psiquiatria são fundamentais quando fala e o assunto é saúde mental. Nós, da psicologia, eu, enquanto psicóloga, não consigo imaginar o nosso trabalho sem esse profissional que a gente deve, sim, ressaltar a importância e dizer a você: o psiquiatra é um médico que você pode e deve procurar sem mito, sem nenhuma restrição. Ele está apto a fortalecer, restabelecer, muitas vezes, situações que todos nós na vida, às vezes, precisamos de certos cuidados. Então, doutor, parabéns pelo seu dia. Obrigado, eu tenho orgulho de ser parceira desse profissional. A gente, na clínica psicológica, não consegue trabalhar sem a ajuda do profissional da psiquiatria. Parabéns ao senhor, a todos os profissionais psiquiatras, especialmente ao senhor, pelo seu dia. Obrigado, Tânia. Realmente, dia 13 de agosto, né? Algumas datas aí, alguns profissionais têm a sorte de ter um dia que é nomeado como o seu dia, né? Hoje é o nosso psiquiatra. Aproveito também para poder dar todos os parabéns aí para todos os colegas aí do Brasil, meus amigos, meus R iguais aí, R mais da época da residência médica, meus queridos professores, né? E os futuros psiquiatras. Hora ou outra, eu estou ali, Tânia, sempre incentivando meus alunos de medicina que rodam comigo nos estágios, né? Falando da possibilidade de eles fazerem residência médica em psiquiatria. Quem não me conhece, sou José Lourenço, psiquiatra, moro aqui em Alagoas, leciono aqui também na UFAL, e estamos aqui para poder tirar tabus sobre saúde mental, psiquiatria. Nos acompanhem com uma linguagem legal, acessível, da melhor forma possível, para poder ajudá-los a traduzir a linguagem psiquiátrica para a linguagem brasileira. Aqui nós vamos tratar do tema de uma forma simples. É provável que você que está nos vendo nesse momento já ouviu falar em TDAH. E o que é isso? É um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Muitas vezes a gente na clínica, na escuta qualificada, adolescentes ou adultos e até crianças, eu não atendo crianças, mas de um modo geral também podem ter esse transtorno e muitas vezes pelo fato deles serem desatentos, inquietos, esquecidos, terem algumas características que se enquadram no transtorno do déficit de atenção, eles se dizem ou rotulam como TDAH. E é bom você saber o seguinte: nem tudo, falando uma linguagem direta, nem tudo que parece é. Então é importante observar um acompanhamento realmente profissional, onde entra uma equipe multidisciplinar. O psicólogo, a psicóloga, o psiquiatra, muitas vezes, e o neurologista. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o próprio nome já diz. O que é transtorno, ele altera a tua rotina, ele muitas vezes modifica hábitos, cria realmente rótulos injustos. Quantas vezes a gente olha um adolescente que esqueceu de fazer determinados compromissos e a gente diz que foi preguiça, que foi descaso, quando, na verdade, quando a gente vai olhar numa escuta, quando a gente vai para um acompanhamento, juntando todo o histórico daquela pessoa que muitas vezes teve N dificuldades ao longo da vida, não é isso, doutor?
pode ser aqueles sintomas e sinais de um transtorno de déficit de atenção. Ou pode ter Então, várias coisas também, Tânia, ou associadas. pode ser, mas a gente não pode dizer que é isso ou não é sem um acompanhamento Sim. profissional. Então, você fique atento. Quando você se sentir esquecido, desatento, não conseguir ter o foco, começa e não termina, está sempre perdendo as coisas, enfim. Tem algumas características que fazem com que a gente tenha um olhar diferenciado. E quando você tiver dúvidas, busque ajuda profissional. Eu quero perguntar ao médico psiquiatra, Dr. José Lourenço, o seguinte: o que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, doutor? Que bom, Tânia, que você iniciou por essa pergunta. Realmente, a gente tem que começar pela base, como tudo na vida, né? Essa patologia é uma patologia do grupo dos transtornos de neurodesenvolvimento. Se é do neurodesenvolvimento, ela surge de uma forma muito precoce. Então, geralmente, essa doença se manifesta ainda na infância ou no começo da adolescência. E a etiologia dela, Tânia? A etiologia é multifatorial. Tem um componente genético que está bem determinado que existe, mas não se sabe em qual gene, em qual região do código genético existe alterações, provavelmente poligênicas, que propicia que esse ser humano, em algum momento, nessa fase etária que eu citei, que se ative. E várias outras possibilidades ambientais, comportamentais que favorecem também a ativação e que se somam e com isso faz com que a patologia surja nessa criança. Não é obrigatório, mas cerca de 99% das pessoas que têm um diagnóstico na vida adulta, eles tiveram um quadro TDAH na infância. Existe hoje uma corrente dentro da psiquiatria, alguns estudiosos que falam que pode surgir o TDAH na vida adulta, sem ter o quadro estabelecido ou sugerido ainda na infância ou na adolescência. Então, falamos aí do componente genético. Então, Tânia, não vem do além a patologia. Por isso que o psiquiatra ou o psicólogo, aquele que é bem capacitado, ele vai investigar a história genética daquele seu paciente. Vai buscar parentes de primeiro grau, segundo grau, irmãos, pai, mãe, ambiente, não é? tios, a carga genética daquele paciente para ver se tem outros parentes que sugerem também por essas colocações e informações que possam ter também o TDAH. Às vezes, Tânia, na primeira consulta, o paciente, quando a gente questiona, né, não consegue trazer essas informações para o psiquiatra, mas logo na segunda ou terceira consulta ele traz. Hoje mesmo, foi um caso interessante. Eu atendi uma paciente portadora de um transtorno de humor. Hoje deve ter sido a quarta consulta dela. Só hoje que ela trouxe, e esse transtorno do humor que ela tem uma carga genética bem importante. Nas consultas anteriores, quando eu perguntava, ela não conseguia identificar nenhum parente que tivesse. Hoje ela relatou: doutor, conversei com a minha mãe pela terceira, ou quarta, ou quinta vez, e ela hoje conseguiu trazer informação de um parente, de um tio-avô que teve um quadro psiquiátrico muito acentuado. Provavelmente um transtorno do humor mais grave do que da minha paciente, mas conseguiu fazer o link. No TDAH é da mesma forma. Então, sempre se acha alguém com o TDAH, não com sintomas que sugerem TDAH. TDAH é um diagnóstico que requer muita sutileza, muito conhecimento do profissional para poder peneirar. Tem a peneira, está lá o joio e o trigo, então tem que separar de fato o que pertence ao TDAH puro, ou se esse paciente, Tânia, tem múltiplos diagnósticos, comorbidades ali, que muitos sintomas, às vezes... Que é bem comum, não é, doutor? Extremamente comum. Muito comum. Muitos sintomas se parecem com outros grupos de patologias. Então, aí tem que olhar se aquele sintoma pertence ao TDAH, pertence ao transtorno de ansiedade, ou ao transtorno do humor, ou um pouquinho de cada um, e aí vai se somando, ou se vai se subtraindo, para poder
fica mais claro para a gente. Muitas vezes, Tânia, a gente tem que tratar, quando tem mais do que uma doença, tem que tratar aquela que está causando mais prejuízo, dar uma clareada nos sintomas, uma avançada, ou seja, reduzir os sintomas, e aí para poder facilitar e ver se aqueles sintomas que residuais, caso fique algum, pertence à patologia primária, essa que nós estamos tratando, ou se é TDAH ou se é ansiedade. Até porque quando tem o diagnóstico com TDAH, a ansiedade está junto, não é? Porque mexe, altera a vida do paciente, das pessoas que convivem, porque, como o próprio nome diz, causa transtorno. É bem comum a gente receber na clínica, eu recebo pacientes que têm queixas de esquecimento, de desatenção, de não lembrar, de não ter foco, de começar as atividades e não terminar. Essas queixas vagas aí que você está citando, várias patologias podem causar isso. E aí a investigação é que vai fazer com que a gente vá eliminando a escuta do próprio paciente. Muitas vezes chamar a família para ver essa questão genética, porque nem sempre aquele paciente, no caso de adolescentes, por exemplo, eles desconhecem a história muitas vezes, não é isso, doutor? Sim, por isso que o ideal sempre é fazer a entrevista do paciente, em algum momento convidar um familiar para colher em várias fontes de informação. Escola, por exemplo. E né? além de colher de várias fontes de informação, em ambientes diferentes. Então, o paciente portador de TDAH, ele é TDAH Onde full ele está. time, aonde ele está. Ele não consegue ser na escola e não ser em casa. Pode ter intensidades diferentes, Mas tem a mas apresenta em todos os ambientes. Voltando ainda à pergunta anterior sobre a nomenclatura, sobre o diagnóstico, é importante falar que, apesar do nome falar TDAH, não é obrigatório ter os 3 prejuízos: desatenção, hiperatividade e algum grau de impulsividade. Ou um mix deles, tá bom? A apresentação mais comum na prática clínica é de desatenção, supera o de hiperatividade, principalmente nos meninos. As meninas, como elas têm um lobo frontal e várias regiões do cérebro mais desenvolvidas do que os homens, os sintomas se manifestam de uma forma mais contida. Então, está tendo prejuízos educacionais, sociais, mas eles não ficam tão evidentes por outros mecanismos de funcionamento do sexo feminino. Mas a desatenção pega. Por que falamos do tema? É importante sabermos que, a partir do momento que nós temos alguns comportamentos que nos trazem prejuízo, cabe a você se observar, buscar ajuda de um profissional ou de profissionais para que a investigação prossiga. Porque ignorar não dá. Porque muitas vezes os prejuízos vão se acumulando e vão piorando. Então, é aquela máxima que a gente tem que prevenir e deixar que não cresça, até porque o papel do psiquiatra, em alguns momentos, depois do acompanhamento multiprofissional, pode ser que necessite de medicamentos, essa parte depois ele vai falar, e nós, enquanto psicólogos da terapia, da TCC, terapia cognitiva comportamental, por exemplo, o nosso papel é orientar a pessoa para que ela ressignifique, para que ela mude, para que ela crie estratégias de uma vida mais funcional. É possível, porque quando você é desatento, a gente cria formas, técnicas e situações para modificar e lembrar, como agendas, por exemplo, como alarmes, como procurar, já que tem problema de desatenção, um ambiente mais tranquilo, por exemplo, com menos barulho, para você melhorar a sua concentração. Se vai fazer uma leitura extensa, ter pausas, enfim, nós criamos técnicas e mostramos saídas, porque você, independente de qualquer diagnóstico, seja esse ou não que você, depois de profissionais chegarem à conclusão e o diagnóstico que você tem,
você conseguir ter uma vida, você ter a certeza que, embora você tenha aquele diagnóstico, a única certeza que nós temos é que é possível, sim, conviver com menos prejuízo e de uma maneira mais funcional possível. Não é isso, doutor? Com certeza, mesmo porque esses prejuízos, quando a patologia se manifesta, não importa sobre a patologia de hoje ou qualquer outra patologia, já começa a cobrar um preço. O próprio paciente pagando esse preço, ou a sociedade, ou aquela comunidade onde a pessoa está inserida, está cobrando essa pessoa. Por isso que, infelizmente, o portador de TDAH tem uma grande tendência a desenvolver transtornos de ansiedade, do grupo de transtornos de ansiedade, por limitações que ele apresenta. Ele vai ter várias dificuldades já, E um já na excesso de infância. cobranças, não é, doutor? Os pais cobrando, mesmo porque tem que ter regras. No ambiente Isso. domiciliar tem que ter regras, tem que ter algumas ações que tem que ser feitas, tem que ser finalizadas da melhor forma possível. Perfeição é só a divina, mas a gente tem que tentar fazer da melhor forma possível. E, infelizmente, o TDAH faz com que a pessoa faça, às vezes, até as atividades, mas de uma forma incompleta. Não é porque ele quer. O foco atencional fica trocando, ou aquilo fica muito monótono, às vezes, não importa em qual faixa etária, principalmente na infância e na adolescência, que para ele finalizou aquilo, ou aquilo ali ele nem pensou que finalizou, ele somente trocou de objeto, trocou de ação ali e segue a vida, segue o fluxo da vida. Isso nos casos de desatenção. Nos casos de hiperatividade, são prejuízos que podem colocar até o risco da pessoa, a vida da pessoa em risco. Aquela criança que não mede muitas consequências, entendeu? Sobe em certas alturas, pula, faz brincadeiras arriscadas. Na minha época tinha questão de subir em árvore, né? Ou então descer uma ladeira bem íngreme, como o fluxo de carros era menor, né? Aí eu lembro de colegas... diminuísse os limites? Não é que diminui, não avalia da forma adequada o cenário. E aí se põe numa situação, se expõe mais ao perigo, muitas vezes. Não é isso? Exatamente. Por exemplo, na minha geração, a gente, como tinha um fluxo menor de carro, a gente tinha facilidade maior de andar de bicicleta, de skate ou de outras brincadeiras. Aí sempre tinha algum colega, Tânia, que fazia aquilo, nossa, descia da bicicleta em alta velocidade, o carrinho de rolimã, que hoje em dia se manifesta com esportes radicais. Essas pessoas que pulam aí com aquelas roupas especiais, imitando pássaros, na minha opinião ali, provavelmente grande parte deles são portadores de TDAH não tratados, porque se colocam em risco, não avaliam de uma forma adequada. A ciência está lá ajudando, tem cálculos científicos ali que auxiliam, mas o fato da pessoa se pôr em risco, uma pessoa que eu avalio, que não tenha nenhuma patologia psiquiátrica, não vai se colocar naqueles riscos. Pode ser a pessoa mais corajosa do mundo. Uma coisa é coragem. Eu me considero uma pessoa corajosa, mas eu não me colocaria naquele risco. Então, a gente vai buscando informações em várias fases de vida, várias situações diferentes durante a consulta. Ou a família traz, a mãe, o pai, ou o acompanhante. Aí a gente vai juntando essas pecinhas, né? Um outro dado também, que ainda na infância e adolescência, que a população e os profissionais médicos minimizam a quantidade de pessoas que também que têm algum grau de déficit intelectual, às vezes leve ou ultra leve, que causam prejuízos, e esses prejuízos a pessoa acha que é desatenção ou acha que é algum outro déficit ligado ao TDAH, mas na verdade é um problema do processamento neurológico global que dificulta e gera sintomas que simulam o TDAH. Por isso que muitas vezes, como você falou, é uma equipe com vários profissionais. Quando o paciente vem no psiquiatra, a gente vai lá e pede um parecer do neurologista. O neurologista que vai avaliar
esses tipos de déficit de aprendizado, de déficit intelectual, junto com um neuropsicólogo, com um terapeuta ocupacional, e com um fonoaudiólogo também. E aí a gente vai juntando essas pecinhas e vai tentando encaixar elas no seu devido lugar. Até porque quem tem realmente esse transtorno causa prejuízos e impactos grandes na vida escolar. É importante o ambiente escolar, a família ou os profissionais pedirem relatórios, buscar a escola, até porque quando a gente se observa e tem uma mudança de comportamento que causa transtorno, é esquecido, perde os compromissos, enfim, essas questões que nós citamos anteriormente, que no dia a dia termina ficando desorganizado, que pode nos levar a investigar se tem ou não esse déficit de atenção, porque você pode estar sem atenção porque você passou a noite sem dormir, porque você está dormindo sempre muito tarde, você não está cuidando não está se cuidando em outros aspectos e termina ficando desatento, não é isso, doutor? Então, muitas vezes a investigação ela é profissional, não dá para só achar, tem que ter certeza. E aí a escola, a família, a própria pessoa é que se conhece, que se observa e ela, mais do que ninguém, tem a convicção dos prejuízos que está tendo por conta desses comportamentos. Então, o que é que a gente diz? O que é que a gente chama a atenção? Nunca, ao observar que a tua rotina está sendo alterada e está te causando prejuízos, você ignore. Por exemplo, eu recebo pessoas na clínica que dizem que muitas vezes vão para o trabalho, por exemplo, vai trabalhar no próprio escritório, esquece a chave do escritório em casa. E aí, uma vez ou outra pode acontecer, mas sempre esquecer a chave, quando chega lá tem que retornar para casa e pegar a chave, sempre perde a chave, sempre perde a hora, sempre começa e não terminam. Então, é muito frequente esses comportamentos disfuncionais. E recorrentes, você falou importante. Recorrentes que se passam por toda a vida da pessoa, na infância, na adolescência, na vida adulta. Não é algo pontual. Não é algo que surge somente agora. Ou às vezes, porque às vezes pode acontecer com qualquer um da gente. Isso é comum. O que a gente está falando aqui é do que se torna rotina e não é comum. Não é comum que eu sempre vá para o meu escritório, por exemplo, e volto para pegar a chave. Não é comum que eu não tenha uma agenda. Então, essas pessoas, quando a gente faz a escuta, que encaminha para o psiquiatra, o neuropsicólogo, enfim, uma equipe multiprofissional, depois de ver o ambiente escolar, a vida acadêmica, a questão genética, passar por toda essa investigação, por isso que é um processo. Tem gente que pergunta logo no primeiro dia que vai ao atendimento, mas quanto tempo leva? Depende. Depende da sua história, porque nós somos seres psíquico-social. E tem outra questão que a gente chama muito atenção. O ambiente onde você está convivendo, muitas vezes, aquele ambiente barulhento, um ambiente que tem sempre conflitos. Para quem já tem um déficit realmente de atenção, isso não ajuda. É importante que a gente sempre busque os diagnósticos do que a gente percebe que não está dentro do padrão da normalidade, ou seja, da funcionalidade, para que a gente não deixe que aqueles transtornos eles cresçam e, inclusive, apareçam outros, porque, como o doutor falou antes, sempre tem algumas outras questões juntas. Uma dor de cabeça, por exemplo, eu posso ter por um motivo, você por outro, o doutor José Lourenço por outra questão. Então, é importante investigar. Então, não adianta você achar que o psiquiatra tem que a gente estar desorganizado demais para procurar um psiquiatra. Eu não preciso de um psiquiatra. O psiquiatra é um médico como os outros, com especialidade, que a gente tem que ter uma atenção para a nossa saúde mental. Afinal de contas, como fica a nossa vida se nossa mente, a gente não conseguir se organizar, se concentrar e, muitas vezes,
ter a convicção do que a gente tem nome, tem tratamento, e aí você pode ter uma rotina dentro do padrão da funcionalidade. Não é isso, Sim, doutor? com certeza. E para nos alimentarmos dessas informações que a Tânia nos trouxe, aí entra também um papel muito importante da escola e dos educadores, dos professores. Por que que eles são excelentes fontes de informações quando a gente consegue receber relatórios da escola? Porque os professores estão ali comparando comportamentos de várias crianças na mesma sala. Ou então ele já tem padrões fixos na mente ao longo da vida profissional deles, de como uma criança está se comportando, do desempenho dele escolar ali. Então, quando a gente solicita em um relatório, e aí vem informações ali, nos ajuda a gente entender naquele ambiente, e também se o professor detecta e traz ali claramente informações, pode corroborar com outros elementos da história clínica que esse paciente possa ou não ter o TDAH, entendeu? Então, professores aí, me agradeço o trabalho de vocês, continuem, quando possível, fazendo relatórios, mandando para a coordenação pedagógica e encaminhando para os psiquiatras e psicólogos. O diagnóstico. Já citei agora há pouco a complexidade, né, do diagnóstico. Eu entendo a ansiedade, a aflição, de querer uma resposta rápida. Alguns pacientes, o quadro é tão de livro que todos os capítulos ou linhas que a gente lê de um tratado de psiquiatria, tem pacientes que chegam com todos os pontos e is ali. Então, quando chega claramente, a gente dá o diagnóstico ali dentro de 10 minutos, 15 minutos. Mas isso é a exceção, pacientes que preenchem todos os critérios, desde a infância, a adolescência e vida adulta. Mas a maior parte dos pacientes é uma construção de informações, e às vezes de pareceres e documentos que precisam serem analisados para poder chegar a essa resposta. Ou então, tratar outras patologias que estão ali, que a priori, Tânia e queridos ouvintes aí, vocês estão com prioridades. Às vezes chega o paciente que a prioridade dele é tentar melhorar muito rápido a atenção dele com uma Ritalina ou com Venvance, aí chega tentando nos direcionar para isso. Mas ele está olhando sobre a ótica de resolver aquela questão para um concurso, para um emprego, Na prova. para X motivos aí, mas o médico ele é um profissional, o psiquiatra. Ele vai estabelecer prioridades ali naquele paciente, Tem um momento. fazer um plano terapêutico e vai executar aquele plano terapêutico. Então aí, às vezes, a gente trata inicialmente um transtorno de ansiedade, que muitas vezes simula prejuízos e dá a entender que é um TDAH para o leigo ou para o profissional não capaz. E aí, quando ele avança no tratamento transtorno de ansiedade, quando ele volta numa segunda, terceira consulta, talvez tenha melhorado até 70% dos sintomas ali que ele está pontuando. Talvez ele nem seja TDAH, e provavelmente ele não é TDAH. E aí, com o avançado tratamento associada à psicoterapia para o transtorno de ansiedade... Para mudanças comportamentais. Isso, né? essa porcentagem vai aumentando, e já cansei de ver literalmente dezenas de pacientes que, quando soluciona o problema de transtorno de ansiedade, cessa os problemas atencionais. Ou seja, no transtorno de déficit de atenção tem, como tudo, nada é isolado, tudo é multiprofissional, as causas sempre são multifatoriais. Muitas vezes a sua desatenção, a desatenção daquele adolescente, daquela criança, de você adulto, do adulto que provavelmente você conheça, não seja um transtorno que a gente diz, ele é TDAH. Até a gente não pode rotular antes da gente passar por um processo onde envolve psicólogo, psicólogo, envolve o psiquiatra, o neurologista. Por quê? Às vezes, na psicoeducação, ou seja,
a observação da escola, da família, da própria pessoa, quando ela não é criança, quando ela é adulta, que já sente os danos, os prejuízos causados pelo comportamento que ela tem, e muitas vezes ela sofre bullying na escola, ela sofre com os amigos, os próprios familiares dizem: essa menina é preguiçosa, esse menino é preguiçoso, ele não estuda. Então, antes da gente rotular, antes da gente achar, é importante a gente se observar e buscar realmente, de fato, porque o que é que a gente vê na clínica? Que o alívio dos pacientes, que muitas vezes dizia: eu achava estranho, porque eu começava a estudar, começava a ler e não lembro de jeito nenhum depois de nada. Então, muitas vezes você está lendo num ambiente onde você necessite de um pouco mais de silêncio, às vezes um ambiente adequado vai melhorar essa sua atenção. Então, nós vamos criar técnicas de mostrar. Você está anotando para não esquecer? O que é que você está fazendo? Na escola, a equipe pedagógica, certamente com relatório que a psicóloga envia para a escola, eles criam estratégias, modificam, adequam o aluno, por exemplo, o adolescente, para fazer uma prova não naquela de N questões, um texto extenso, num tempo, ao invés de ser num tempo menor, ele dá a oportunidade para fazer num tempo maior. Então, é um conjunto com responsabilidade, cuidado dessas observações que fazem com que a gente chegue realmente a um diagnóstico preciso. E em chegando, quaisquer que sejam os diagnósticos, seja na saúde mental, nós estamos mais especificamente falando, mas em outras áreas o importante é a gente buscar qual a solução ou quais as soluções para que a gente realmente consiga modificar esse quadro. O que é real na clínica é que o transtorno de déficit de atenção, para quem tem, não é porque quer, não é preguiça, não é descaso. É que é um transtorno que a pessoa tem, que precisa ser adaptado a determinados ambientes, tratado, às vezes medicado com responsabilidade. O medicamento que a sua colega, que o outro toma, jamais pode servir para você. Isso é o caso do profissional psiquiatra ou neurologista, para que ele realmente indique. Então, doutor, eu queria saber o seguinte: quanto à questão de medicamento, realmente, com qual é o critério? Dependendo do transtorno, quando ele é mais leve, quando ele é moderado ou grave, sempre toma um medicamento depois que faz a psicoeducação com o psicólogo, com a psicóloga, com a TCC, que é especialista, e já provou que isso faz com que modifique e avance, melhore os transtornos. Como é essa questão dos medicamentos? Não é obrigatório o uso de medicamentos para TDAH, não importa de qual classe, que seja antidepressivo ou seja estimulante. Alguns pacientes, mesmo aqueles de moderados prejuízos, têm excelente resposta tratando as comorbidades, utilizando essas ferramentas que a TCC Alternativas, né? ensina para esse paciente, ele consegue viver muito bem. Alguns, mesmo empenhados em todo esse processo, fazendo tudo de forma adequada e correta, ele ainda vai precisar da medicação, tá bom? E agora há pouco, Tânia, você falou sobre o neurologista. O neurologista também é um profissional hoje habilitado e autorizado pelos órgãos competentes. E eu também acredito que a maior parte deles são muito bem treinados também para dar o diagnóstico, principalmente na infância e na adolescência. Na vida adulta, eu sou do time de psiquiatras que não recomenda que essa avaliação de um adulto inicie pelo neurologista. Para mim, obrigatoriamente tem que ser pelo psiquiatra. Por qual motivo? Vou explicar. Amigos neurologistas, eu usamos, mas não fiquem chateados, porque tem muita comorbidade ali associada. E só o psiquiatra que é habilitado e capacitado para poder dar fazer essa avaliação, dar a conduta e o tratamento correto. Assim como eu não sou habilitado em orientar e tratar
dezenas e centenas de patologias neurológicas. Eu nem me atrevo. Cada profissional no seu papel, não é isso, Exatamente. doutor? O psiquiatra faz a função dele, que o psicólogo não faz. O psicólogo faz a psicoeducação, o psiquiatra entra com a competência técnica dele, que ele já estudou e se especializou exatamente para isso, não é isso, doutor? Sim. E aí, dessa forma, obtém o resultado e a mudança tão sonhada de uma vida muito mais funcional para você que Sim. está nos assistindo, que às vezes se acha que eu estou muito distraído, eu estou muito esquecido, eu estou meio... O que é que está acontecendo comigo? Então, é importante você depois passar adiante essas informações, compartilhar isso que você está assistindo, não é Sim. isso, doutor? E fazer o caminho, Tânia, adequado, que é esse caminho que eu vou citar agora. Então, no público da infância e adolescência, eu recomendo procurar um psiquiatra especializado na infância e na adolescência. Não são psiquiatras que fizeram pós ou se autotitulam da infância e adolescência. O que seria isso? É um psiquiatra que fez 3 anos de psiquiatria, depois mais 1 ano de residência médica exclusiva para a infância e adolescência. Ou um neurologista, da mesma forma do psiquiatra, que fez mais 1 ano de estudo a mais de residência para ser neurologista infantil. Esse é o mundo ideal e correto, tá bom? Na infância e começo da adolescência. Na adolescência, e aí um psiquiatra e um neuro de adulto já faz um bom trabalho. Agora, o psiquiatra, o ideal também é que seja o psiquiatra da infância e adolescência. Por quê? Tem algumas patologias, principalmente transtornos do humor, com apresentações atípicas ou apresentações atípicas de outras patologias psiquiátricas, que mesmo um psiquiatra de adulto competente, ele não vai estar atualizado, ele não foi treinado para saber essas sutilezas e aí pode dar o diagnóstico equivocado. Então, eu não me atrevo em dar diagnóstico na infância e na adolescência, porque eu acredito que tem que ser o psiquiatra da infância e da adolescência. Se chegar aquele paciente capa de livro, que eu citei agora há pouco, aí sim, ok. Mas caso contrário, tem que ser com o profissional adequado. Isso é prudência, é respeito. Então, a gente tem que seguir com esses princípios. Tem um princípio médico que é primar por não ferir. E a primeira vez que eu escutei ele foi no primeiro dia de aula da Faculdade de Medicina. O diretor da Faculdade de Medicina, que ministrou essa aula, ele escreveu com giz, primar por não ferir. Isso me marcou muito e me norteou durante toda a minha vida profissional. Então, a gente tem que estar com agir, mas ser prudente ao mesmo tempo, associando a competência, os artigos científicos, a nossa observação também. É comum a questão da carga genética. Por exemplo, existe nessa casa um adolescente que tem. Isso quer dizer que, como é que, na prática, a carga genética está ali um pai que tem, uma mãe compartilhada, por exemplo, tem você tem um diagnóstico. Não importa se você tem 1 irmão ou 10 irmãos. Todos os irmãos têm a carga genética. Uns mais, outros menos. Por quê? A gente vai herdando certas cargas genéticas dos nossos pais de acordo com as interações, com os gametas que foram unidos ali no momento da fecundação, né? E isso também é só do ponto de vista da genética, nua e crua. Aí tem a epigenética, que é a manifestação dessa carga genética. Então, às vezes, a pessoa pode herdar, teoricamente, uma carga genética altíssima, mas ela não se manifestar por motivos epigenéticos, motivos religiosos, sorte e azar, e um pouquinho de tudo isso ao mesmo tempo, entendeu, Tânia? E profissional, né? Quero ainda voltar um pouco, falei agora esse assunto interessante, né, sobre a carga genética. O profissional adequado são esses que eu citei, né? E aí, recebendo o diagnóstico, Tânia, o diagnóstico é definitivo. A pessoa nasceu, ele não deixa de ser TTAH. Pode ser que os sintomas amenizem
e normalmente amenizam bastante, mesmo porque a prevalência vai reduzindo com a maturidade. Os estudos científicos mostram isso. Então, na vida adulta tem menos TDAH do que na infância e na adolescência. Não é porque eles estão sendo tratados. Isso tudo foi É uma muito bem questão de separado. educação também, não é? Não Vai só se pseuduração, afundando. maturidade. A própria maturidade cerebral promove isso. E então, ameniza, mas é um diagnóstico, fica de forma eterna, não Uma vez como carimbo. diagnosticado, É para sempre. Não como carimbo, como um fato que está ali, que está presente, que é tratado, é manejável, que a própria natureza melhora. Não é uma regra, na medicina nada é regra, mas grande parte das pessoas melhoram. Agora vamos aí para o avançar, né, Tânia? O tratamento. Falamos bastante aí sobre a evolução, alguns sinais e sintomas. Eu aqui não quis trazer um checklist, mesmo porque eu sou contra esses checklists, porque são várias nuances e situações que têm que ser analisadas e processadas pelo psiquiatra durante a consulta. Também não recomendo vocês pegarem esses guias, esses autotestes que é disponível aí no Google. Eles nos ajudam em nada. Nada, só vai confundir, só vai piorar. Confundir você, paciente, porque o psiquiatra, ele ignora isso. Os profissionais, psicólogo, psiquiatra, o neuro, os profissionais realmente capacitados, eles não vão te guiar. Então, você muitas vezes, quem te disse? Outro dia chegou uma pessoa lá dizendo que era, eu disse, mas você tem um diagnóstico feito por um profissional? Não, mas eu li e vi, nem sempre é assim. Existe uma série de critérios e é um processo de investigação multiprofissional para que chegue esse diagnóstico, não é isso, doutor? Exatamente. E aí, com esse diagnóstico e com tratamento, com um diagnóstico, com vários diagnósticos, a gente inicia, né, o tratamento. O tratamento, dependendo da apresentação daquele paciente no consultório, eu inicialmente pode ser que eu já indique a psicoterapia de imediato, ou às vezes não. Ou às vezes só o fato de ele dar um nome e ter a certeza daquele diagnóstico já é enriquecedor, esclarecedor, já ameniza bem. Muitos pacientes não querem uma receita logo na primeira consulta. Eles querem saber o que pode estar acontecendo para no segundo ou terceiro momento, talvez iniciar um tratamento químico ou medicamentoso ou terapêutico. Agora, medicamentoso, aqueles que precisam de uma forma indubitável iniciar o tratamento. A substância mais estudada é a famosa metilfenidato, que é o nome químico molecular, que é a Ritalina. A bula, os artigos, os livros disponíveis aí, sempre recomendo uma dose aí de 10 miligramas de manhã, 10 à tarde, mas isso é muito individual, de acordo com os prejuízos, de acordo com as comorbidades associadas. Eu sou do time da prudência. Por que da prudência? Como a Ritalina é um estimulante, esse paciente pode ter alguma patologia lá, subclínica, que até o maior professor e o melhor psiquiatra do planeta Terra não conseguiu detectar indícios dessa patologia ou dessa carga genética. E se usar até uma dose de 20 miligramas de Ritalina, ela pode ativar e aí gerar ou ocasionar ou surgir essa patologia que está lá adormecida. Então, a gente vai aí sentindo o paciente. Ou então também, Tânia, se tiver algum transtorno de ansiedade que passou batido ou era muito discreto, ele pode acentuar o transtorno de ansiedade. Então, por um lado, o portador diagnosticado de TDAH ter melhorias e vantagens com a Ritalina, mas, ao mesmo tempo, pelo fato de ser um estimulante, aumentar uma ansiedade que era muito discreta, ou talvez uma ansiedade pontual, patológica, mas muito, muito pontual, e transformá-la num transtorno de ansiedade. Pode falar. Ou seja,
o remédio, como a gente viu a fala do Dr. José Lourenço, esse médico psiquiatra bem conceituado, que tem experiência e domina realmente o que faz, a gente chega à seguinte conclusão: não é só dizer, a Ritalina está tudo bem. A Ritalina ou quaisquer outro medicamento, seja para saúde mental ou não, para um transtorno ou não, tem que ser bem avaliada por um profissional competente. E aí, muitas vezes o paciente chega na clínica dizendo que tem já o transtorno, porque ele leu em algum lugar, e ele já mesmo dá o diagnóstico, Ou e então, já chega dizendo que quer tomar Ritalina e que vai tomar Ritalina. Tânia, receber o diagnóstico equivocado Mais de grave algum ainda. profissional, infelizmente mal treinado, ou que supostamente é psiquiatra, e aí chega lá com essa convicção, ou chega em uso já. E aí que é um caso complexo. Primeiro, fazer essa investigação que tem que ser feita, né, por mim. Chegando e eu não concordando com esse diagnóstico, eu pontuar e falar, olha, você não tem essa patologia por isso, por isso, por isso, por isso. Ou pode ser que você tenha, mas agora você está tendo outras patologias que estão causando prejuízo, que estão mascarando e estão deixando nublado a minha visão. E com isso eu não consigo dar a certeza. A gente precisa reduzir a Ritalina ou retirar ou o Venvance, tratar essa patologia que para mim está evidente que está te causando prejuízo, para depois, no terceiro ou no outro momento, eu reiniciar a Ritalina ou então o Venvance. Falando ainda sobre a medicação, Tânia, tem outros grupos aí, a bupropiona, a nortriptilina, que quando bem utilizada dá resultados maravilhosos também para melhorar do portador de déficit de atenção e hiperatividade, mas melhoras da atenção do que da hiperatividade, essas duas substâncias aí. E também um outro medicamento que é a risperidona, que é um antipsicótico, que na bula consta, infelizmente, poucas indicações, mas um excelente medicamento para hiperatividade na infância, na adolescência, em alguns adultos também. Pode melhorar também a atenção em alguns grupos de pacientes também. Então, tem um arsenal aí de possibilidades isoladas ou associadas, que quando bem utilizadas, vão dar um excelente resultado. O que nós sabemos, o que nós percebemos, e em outros episódios, Dr. José Lourenço, já comentamos, você que segue a gente, que já viu outros episódios, vai lembrar que nós falamos o seguinte: o autoconhecimento é fundamental quando se trata de saúde. E na saúde mental não é diferente. Se observe o outro. O que está acontecendo? Por que eu estou tão desatenta? Você está comendo bem? Você está fazendo atividade física? Você está dormindo como deve? O que é que está acontecendo? Tem alguma coisa que justifique a desatenção naquela fase que você está passando? Em não tendo, e você preenchendo alguns critérios que você leu ou que você ouviu falar, que pode fazer você pensar, ou até mesmo um profissional ou que não seja competente tecnicamente, para rotular, dizer que você tem, ou muitas vezes, infelizmente, acredito que não deve acontecer isso, a gente não vai imaginar que vai fazer um diagnóstico equivocado, os prejuízos são enormes. Por quê? Em fazendo um diagnóstico não assertivo, você vai... Imagina se você começa a tomar uma medicação por um profissional que não seja tecnicamente competente, os prejuízos que isso pode, como o doutor falou anteriormente, acordar, despertar outras patologias que estavam lá, que você tinha tendência, que dependendo dos fatores epigenéticos. Quais são esses fatores epigenéticos? É o ambiente, por exemplo. O que acontece além da genética, um ambiente onde ele não tem, digamos, harmonia, paz, tranquilidade, silêncio, onde seja que não contribua para que você tenha uma concentração ou uma vida mais tranquila, ele também pode despertar ou pode ainda mais acentuar o que você tem. Cuidar da saúde mental, seja o transtorno que for. Hoje nós estamos falando de TDAH. Sim.
a gente tem que chamar a atenção, não tem como falar desses 3 pilares: o autocuidado, o autoconhecimento e você procurar ter bons hábitos. Tem um remédio que o doutor José Lourenço, que o neurologista, que o psicólogo, a psicóloga, eu sempre digo, esse é muito recomendável. Esse não só o psiquiatra, eu tenho certeza que ele também recomenda, mas nós recomendamos, é um santo remédio, você já sabe do que eu estou falando. Atividade física, não é isso, Sim. doutor? E vários outros, E né? vários outros atitudes nossas, ações que a gente pode fazer para contribuir para esse transtorno, outras comorbidades que podem estar associadas, elas sejam diminuídas, os danos sejam Sim, diminuídos, sim. para que você tenha aí uma vida muito mais saudável. Tânia, já estamos aqui na reta final aqui da gravação. Antes de eu falar minhas palavras finais, Tânia, quero falar o seguinte, algo muito importante que, de forma recorrente, eu falo isso nas consultas médicas. Ritalina e Venvance, grande parte dos seres humanos que usaram, ou se vierem usar, vão ter benefícios com esses 2 medicamentos. Mas isso não quer dizer que você é portador de TDAH. Então, chega paciente falando, peguei uma Ritalina de um amigo que tem um diagnóstico, ou que comprou no mercado negro e tive benefícios. Aí eu falo, se eu também tomar uma, vou ter algum benefício. Eu estou aqui Mas tem me sentindo consequências, muito não, doutor? bem, estou aqui desempenhando o meu trabalho muito bem, mas se eu tomar 5 miligramas ou então 10 miligramas de Ritalina, eu não tenho nenhuma patologia de base, e vou ser mais funcional e mais eficiente nas próximas 4 ou 5 horas. Mas em detrimento, eu estou pagando posso estar pagando um preço muito alto a curto, médio ou longo prazo. Então, tudo tem um preço na nossa vida. Então, não vale a pena usar de uma forma recreativa ou com qualquer outro objetivo, tá bom? Nós adoecemos por um conjunto de fatores e nós melhoramos por um conjunto de ações, tá bom? Para me encontrar, no Instagram, tá aqui, drjoselourenço.psiquiatra. Lá tem o contato do WhatsApp da minha secretária. Ela passa todas as informações disponíveis, tá bom? E muito obrigado aí pela participação e pela audiência. Compartilhem cortes ou então esse episódio como todo, tá bom? Um abraço a todos vocês. Tânia. Eu, Tânia Lopes, como já disse, falei anteriormente, é sempre um prazer estar aqui com o doutor José Lourenço, médico psiquiatra, essa parceria que a gente pensa em falar sempre de temas referentes à saúde mental. A gente agradece você estar sempre com a gente, pede que você curta, compartilhe, e aí busque sempre informações pautadas na responsabilidade de profissionais que realmente você pode e deve confiar. Para encontrar os meus contatos, eu atendo de forma online, a psicoterapia online e no presencial. @psicóloga Tânia Lopes. Eu quero deixar a seguinte mensagem: cuide da sua saúde mental. Cuide de você. Se você perceber com o processo do autoconhecimento que precisa de uma equipe multiprofissional, busque nós, psicólogos, uma psicóloga da terapia cognitiva comportamental, porque esta abordagem já é comprovada cientificamente que através da mudança de comportamento, você, através da psicoeducação, pode melhorar, diminuir os prejuízos caso você tenha algum transtorno. Pense nisso e muito obrigada por ter ficado com a gente até agora. Até o próximo episódio. É isso aí, bom demais.